sejam todos bem-vindos ao canal Abraço de Pai. Eu sou o Bruno Onofrio e o vídeo de hoje trata do tema A Força Curativa do Perdão. Primeiramente, quando a gente fala de perdão, logicamente a gente pensa em questões erradas, em questões que não foram legais, que alguém fez conosco, ou que nós mesmos fizemos, e que para isso nós queremos ser redimidos, queremos que realmente aquela pessoa, ou nós mesmos, precisamos dar o perdão. Para começar, eu gostaria de citar um trecho de uma oração muito conhecida por todos, que é a oração do Pai Nosso. Há uma parte do Pai Nosso que diz o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa pequena passagem bíblica, inclusive, que dá origem a esta oração, ela trata do perdão, que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E então, nós precisamos nos questionar como temos vivido em relação ao perdão em nossas vidas. Como o perdão tem sido fundamentais para a nossa vivência em relação ao amor, à fraternidade, à fé, à nossa família, aos nossos amigos. Toda a nossa vida precisa ser regada pelo perdão. Sem ele, nós vivemos uma vida de rancor, uma vida ligada ao passado, presa a coisas que aconteceram, e o perdão ele liberta. O perdão tem esse poder de libertar a pessoa que antes do perdão não conseguia seguir adiante, estava parada no passado. Nos dias de hoje, nós vivemos uma sociedade em que o perdão é algo muito difícil, é algo que as pessoas não buscam mais. Perdão muitas vezes parece ser fraqueza. Por exemplo, um exemplo do que a gente vê no dia de hoje é a questão dos casamentos. Quantos casamentos terminam pela falta do perdão? Quantas relações acabam simplesmente porque ninguém quer dar o braço a torcer? Se eu perdoar, eu vou estar me mostrando mais fraco. Então, o não perdoar se tornou sinônimo de força, de robustez, de alguém que está firme e não abre mão daquilo. A ausência do perdão é exatamente o contrário, a falta de amor, a falta de poder olhar para outra pessoa com compaixão, sabendo que você também poderia errar, como aquela pessoa errou com você. E a troca do perdão poderia transformar a nossa sociedade. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, isso não acontece. Prova disso é em tantos países, por exemplo, existir pena de morte. A pena de morte, ela é simplesmente a ausência do perdão na Terra. Porque uma pessoa que cometeu um erro, mais grave que seja, e aqui eu não estou defendendo quem pratica crimes, quem comete erros, longe de mim, mas do que eu estou falando, de pessoas que acabam por viver as suas vidas de uma forma errada, em certo momento, e posteriormente se arrependem. Um homem vai ser morto por um erro. Ele não vai ser corrigido. A sociedade não vai ser corrigida com isso. Mas tantas pessoas brigam pela pena de morte, pela prisão perpétua. Só que isso não é justiça, isso é vingança. E a justiça, e eu, como advogado que sou, estudei 5 anos para isso, eu sei que a função da justiça não é punição no sentido de simplesmente ser vingativo, mas sim de correção, mas sim de justiça. Então, se você tirou algo de alguém, você vai devolver esse algo a ele. Se for algo que não dá para devolver como uma vida, você sim vai responder pelo que você cometeu. Mas você ter uma pena de morte e você então decidir o fim da vida daquela pessoa, você é tão assassino quanto ela. Sei que esse tema é muito polêmico. Sei que alguns de vocês que talvez estejam me assistindo não concordem com este posicionamento. Mas é baseado em Jesus Cristo. Esse que está aqui atrás de mim na capela, que eu falo tudo isso. Esse Jesus que estendeu a mão à adúltera que estava para ser apedrejada e deu a ela uma nova chance. É baseado nele que eu falo essas palavras. Pois nós vivemos num mundo em que a ordem é apedreja. E nós somos chamados a, como Jesus, estender a mão e ajudar essa pessoa a levantar e ter uma nova vida. Quantas pessoas poderiam ter destinos totalmente diferentes se em suas vidas tivessem conhecido pessoas que, ao invés de apedrejá-las, estendessem a mão? O perdão precisa ser vivido. O perdão é necessário para a nossa vida. E indo mais além, na própria Bíblia, o perdão é citado. Nós precisamos perdoar. A Bíblia diz, numa passagem, em que perguntam: quantas vezes, Senhor, nós devemos perdoar? E Jesus diz 70 vezes 7.
O que representa esse 70 vezes 7? 7 é o número da perfeição. Então o que Jesus quer dizer é que o 70 vezes 7 é o sempre. Quando perdoar? Sempre. Todas as vezes. Sempre que alguém faltar conosco, perdoar. Sempre que alguém estiver diante da gente, cometendo erros, o que é humano, que qualquer pessoa está sujeita, cabe a nós, como pessoas de fé, como pessoas de amor, perdoar. Levar essa libertação para essa pessoa que errou contra nós. E por outro lado, quando nós errarmos, termos a humildade de nos colocarmos diante daquele que nós acabamos ferindo e pedir o perdão. Cada um de nós nos colocando de acordo com este mandamento divino, este mandamento de Jesus, vivendo cada vez mais o amor e o perdão e menos o julgamento, nós poderemos sim transformar o mundo. Poderemos levar esse abraço de pai a cada vez mais pessoas. Quantas pessoas lá fora agora estão precisando de um abraço de perdão? É exatamente o que se passa no filho pródigo. Aquele abraço do pai que perdoa o filho por aquele erro, por ter saído, por ter deixado tudo para trás. O ama, e é isso que Jesus faz. E nós, como discípulos de Jesus, temos como missão levar o perdão às pessoas. Tem uma história real, inclusive, é de uma santa católica chamada Santa Maria Goretti. Uma jovem de 12 anos que foi estuprada e deste estupro acabou falecendo. Santa Maria Goretti, prezando pela castidade, sendo virgem, este homem veio até ela, veio violentá-la e acabou por fazer com que essa pessoa tivesse nela uma situação de perdão. Enquanto ela ainda estava sendo violentada por aquele rapaz, ela acabou indo em direção ao hospital, perdoando aquele homem, perdoando por tudo aquilo que ele fez, perdoando por aquela atitude, e ela se preocupava com a salvação dele. Ela se preocupava com aquele homem, por meio daquele pecado, estar indo para o inferno. Ela por um momento esqueceu até mesmo da sua dor, para levar o perdão àquele homem. E esse homem, Alexandre é o nome dele, ele foi preso, ficou muitos anos na prisão, pagando por esse crime, como deve ser, e posteriormente ele acabou por ser solto, depois de pagar isso, e ele esteve na missa em que Santa Maria Goretti foi canonizada. Este homem acabou por se converter e, dando o seu próprio testemunho, ele dizia que Santa Maria Goretti levou para ele a chance de uma vida nova. Ele que tão jovem acabou por escolher coisas tão erradas, tão ruins, passos errados na vida, mas que aquela jovem, naquele momento, com aquele perdão, pôde fazer a diferença na vida dele. Que nós possamos, como Santa Maria Goretti, ousar nas piores coisas, nos piores momentos, levar o perdão para as pessoas. Que nós tenhamos a ousadia de amar muito além do merecimento das pessoas. Que nós possamos, nos momentos em que nos depararmos com o erro das pessoas, com as fragilidades das pessoas, com aquilo que elas ainda não conseguem fazer de acordo com o correto, aquilo que é a vontade de Deus. Não olhar com julgamento, mas olhar com amor. Este é o grande mandamento, este é o nosso chamado, e é isso que cada um de nós deve buscar na sua vida, viver o perdão. E eu termino este vídeo, como de costume, com uma frase. Com uma frase que eu não conheço o autor, mas que ela diz algo muito profundo em relação ao perdão. O perdão, ele é amargo, mas o seu fruto é doce. O perdão é amargo, mas o seu fruto é doce. Não é fácil perdoar. Não é fácil passar por cima do nosso orgulho, daqueles momentos em que nós nos achamos superiores ao outro, porque ele está em dívida conosco, porque ele errou conosco. Nós precisamos ter a humildade de não querer estar com este lucro, mas sim nos colocarmos em igualdade e perdoar o irmão. Assim, esse perdão que na verdade é ruim, é amargo, é difícil para nós perdoar, ele tem um fruto doce, que é a libertação, que é muitas vezes a união de uma família por meio do perdão. E tantas graças acontecem por meio do perdão. Então, peço a Deus que Ele te dê a graça de viver o perdão em todas as áreas da sua vida. E a partir daí, viver um novo caminho. Você e aqueles que você acabar perdoando. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.